Olá, eu sou Simone Martins, sou professora da Universidade Federal de Viçosa, Brasil. Sou coordenadora do Grupo UNIDS, que é um grupo de universidades que se comprometem com a década do envelhecimento saudável, mas também ser amigas da pessoa idosa. Bom, eu estou aqui hoje sentindo assim um prazer enorme, uma grande satisfação em fazer parte da quinta jornada da área de gerontologia da RIASLAC e para falar desse tema tão relevante que é o papel das universidades, o quanto importa trazer as universidades para pensar políticas públicas. Então, com o tema Universidades e Políticas Públicas tecendo redes para comunidades amigas das pessoas idosas em Iberoamérica, é que eu tenho a honra aqui de hoje participar. Então, a gente vai trazer um pouco da experiência do Grupo UNIDS, então é problematizar essa questão dessa aproximação e desse papel relevante que a universidade tem a desenvolver, mas também trazendo um pouco da experiência do Grupo UNIDS, né? Nessa caminhada, já tem 2 anos que esse grupo está ativo, e aí a gente vai contar um pouquinho do que nós conseguimos avançar. É uma pesquisa que está em andamento, mas já é possível contar um pouco sobre como que nós temos conseguido avançar e apoiar essas pautas tão relevantes. É claro que quando nós falamos de envelhecimento em Iberoamérica, nós estamos falando de um contexto de um envelhecimento acelerado, né, de uma transformação demográfica que tem uma tendência muito grande, de uma tendência com poder disruptivo. E claro que isso vai transformar as nossas sociedades, né? E aí é que vem a importância de trazer as universidades para essa discussão, mas não só discussão, para essa ação, para que possam apoiar esse novo momento que nós estamos vivenciando. Então, nós temos aqui uma complexidade, principalmente se nós olhamos para a América Latina, é uma complexidade em termos do envelhecimento populacional que requer respostas multissetoriais, mas embasadas em evidências. Então, a gente tem uma grande expectativa em termos da colaboração das universidades e essa parceria, né, e essa aproximação com governos, especialmente para gerar conhecimento contextualizado e aplicável para formar profissionais especializados em gerontologia que possam apoiar todo o desenvolvimento de políticas públicas voltados ao envelhecimento ativo, saudável, inclusivo, humano. Desenhar políticas públicas, né? Nós estamos num processo de envelhecimento. Brasil, por exemplo, de onde eu falo, até pouco tempo era considerado um país de jovens. Então nós temos muitas políticas, pois ações ainda são escassas que nos permite garantir esse envelhecimento digno. Então nós precisamos desenhar políticas inovadoras, sustentáveis, inclusivas, e as universidades têm muito a colaborar. Mas promover tem a colaborar também com a promoção de comunidades inclusivas e amigas da pessoa idosa. Então, nesse projeto que nós estamos desenvolvendo, dentre tantos outros, nós temos algumas perguntas de pesquisa. Como os mecanismos de colaboração universidade-governo implementados pelas universidades do Grupo UNIDS, que são as universidades na década do envelhecimento saudável, geram comunidades, né? Estão colaborando para gerar comunidades amigas das pessoas idosas. E a outra pergunta é qual é o grau de sustentabilidade dessas ações, né? As limitações, mas também os desafios, porque estamos avançando, mas isso não acontece sem desafios significativos que nós temos que nos atentar a eles. Então, o Grupo UNIDS, como eu já disse, é um grupo que foi constituído
em torno de uma pesquisa de colaboração internacional que visa, na verdade, identificar como as universidades estão agindo, mapear as suas ações, mas visa também fortalecer as agendas globais emergentes, né? E com isso nós destacamos a iniciativa global Cidades Amigas, Cidades Comunidades Amigas da Pessoa Idosa e Universidades Amigas da Pessoa Idosa. E aí, vale lembrar que nós estamos na década do envelhecimento saudável e que nessa década todos são convocados à ação. Então, governos, organizações, sociedade civil, setor privado, academia, meios de comunicação, todos são convocados, porque, como eu disse, nós estamos diante de uma transformação social. E nós precisamos de todos para construir um lugar que seja digno, que seja possível ter qualidade de vida, e isso não é só para a pessoa idosa, mas para todas as idades. Então, com essa convocação, o Grupo Unidos ele foi criado para dar uma resposta, para trazer essas universidades para a ação. E aí esse grupo, ele tem um mecanismo de coleta e de registro de dados de todas as universidades que fazem parte. Então foi criada uma plataforma colaborativa que hoje já está com mais de 1.000 registros de inúmeras ações que são desenvolvidas por 18 universidades que se encontram em 6 países. E essa plataforma é a nossa base para análise dos dados com o objetivo de responder aquelas perguntas de pesquisa. Hoje nós temos aqui essas instituições que fazem parte, como eu disse, 18 instituições, e vale lembrar que nós contamos com o apoio do CNPq, da CAPES, são instituições que fomentam a pesquisa no Brasil, e nós estamos inseridos dentro do grupo GEGOP, que é um grupo também internacional, está em 8 países, que se dedica a estudar espaços colaborativos e governança pública. E estamos também inseridos no Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, que é um instituto da Universidade Federal de Viçosa. E todas essas instituições têm desenvolvido trabalhos brilhantes no seu contexto, no seu território e contribuindo para avançarmos nessas pautas. Bom, então o que a gente tem já de descobertas nessa pesquisa até o momento? Primeiro é dizer que são vários os mecanismos de colaboração entre universidade e governo que já se encontram implementados ou em fase de implementação. E aí nós vamos destacar alguns deles. Temos acordos formais. Bom, esses acordos eles se fazem por meios de convênios, né, entre universidades e governos, convênios que estão permitindo desenvolver uma série de ações, estão permitindo uma colaboração que tem se estendido ao longo prazo e uma colaboração que envolve recursos, envolve partilhas entre universidade e organismos governamentais para ações colaborativas. E essas ações colaborativas são inúmeras, mas dentre elas eu vou trazer aqui como exemplo apoiar municípios na inserção de iniciativas como Cidade Amiga da Pessoa Idosa. Nós tínhamos aqui no Brasil a estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, tem uma forte participação das universidades com acordos formalizados com esse objetivo. Mas, além disso, para uma série de capacitações que têm sido realizadas com apoio dessas universidades que fazem parte do Grupo Unidos. Então, o processo de formação também é objeto desses acordos formais de colaboração. Nós temos os comitês consultivos.
Então, é uma participação ativa de professores, de pesquisadores, em comitês técnicos, como, por exemplo, a própria iniciativa Cidade Amiga da Pessoa Idosa, ele tem um comitê gestor e as universidades estão participando, ajudando a desenvolver e desenhar políticas públicas, né, a nível local, mas não só, a nível estadual e a nível nacional. E a gente traz aqui, por exemplo, na Argentina, nós temos uma grande referente na Argentina, que é a professora Silvia Gascon, que tem colaborado, participado, orientado todo esse processo de construção, além de participar também de formações, de formar muitos profissionais que estão transformando, incluindo essa pauta e permitindo avanços significativos. E cito como outro exemplo também a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que hoje faz parte de grupo gestor em Pato Branco, em outras cidades também, da mesma forma permitindo avanços significativos no Brasil com essa pauta de cidades amigas. Nós temos centros conjuntos, que são a criação de centros de investigação, desenvolvimentos híbridos, né, que integram recursos universitários e governamentais. Então, por exemplo, na Universidade Federal de Viçosa foi criado um fórum de acompanhamento das políticas implementadas. Isso envolve a participação de governo e profissionais da universidade e uma série de outras ações, não só na Universidade Federal de Viçosa, mas nas outras também. Nós temos a consultoria técnica para, na verdade, gestão de instituições de longa permanência para pessoas idosas, consultoria técnica para atuação junto a crianças e adolescentes nas escolas, para que essas crianças e adolescentes possam se formar já considerando, né, desmistificando essa questão do envelhecimento e rompendo aí com o grande desafio que nós temos, que é a questão do idadismo que tem nos impedido fortemente de caminhar. Financiamentos conjuntos nessas instituições todas que fazem parte do Grupo Unides. Nós temos realizado uma série de ações para as quais não temos uma linha de financiamento específica, mas são ações em colaboração que têm nos permitido trocar experiências e estar fazendo parte de outras experiências e aí com esse financiamento conjunto. E plataformas digitais, nós já temos essa plataforma onde nós registramos e criamos memória sobre todas as nossas atuações. Então, é um sistema que foi desenvolvido, que não tem data para terminar, que nos une, que nos fortalece os nossos vínculos e nos permite criar essa memória, porque praticamente todas as universidades que fazem parte do Grupo Unides, até a criação dessa plataforma FileMaker, junto à Universidade TESO, que nos permitiu desenvolver essa ação, ela, na verdade, não tinha esses registros, a gente não tinha esses dados sistematizados que agora eu posso um pouco contar para vocês sobre o que essas universidades estão fazendo. Então, é a partir dessa base. Mas não só isso, nós criamos blogs que já se encontram implementados na Universidade de Saúde, na Argentina. Nós criamos uma plataforma digital, um site para colher todas as informações, dar visibilidade ao Grupo Unides, mas mais do que isso, comunicar para gerar uma sinergia para que a gente possa aí ter cada vez mais universidades comprometidas com essa pauta. E aí, claro, nós temos várias estratégias de colaboração, muitas eu já acabei de citar, como programas de capacitação. Vou dar o exemplo no Brasil, que junto ao governo federal já foram inúmeras capacitações desenvolvidas para fortalecer os conselheiros de direitos da pessoa idosa, mas também atores governamentais para que possam mergulhar, abraçar
essa causa e agir em prol de construir entornos amigáveis e desenvolver suas políticas. Investigação aplicada, o Grupo Unidos é um exemplo disso, né? Nós temos aí um projeto de colaboração internacional envolvendo 18 universidades e são inúmeras frentes de trabalho, que eu trouxe apenas uma parte de todo o trabalho que está sendo desenvolvido. A extensão comunitária, então nós temos programas que conectam diretamente as universidades com as suas comunidades, com o seu entorno, com as pessoas idosas. Nós temos redes interinstitucionais, então essas redes também têm nos permitido avançar na realização de eventos, né? O Grupo Unidos se converteu em uma rede, né? E a gente tem avançado em muitas ações, em produções, produção de livro, produção de cartilha, produção de orientações, produção de gibi, e isso tudo porque tem sido feito um trabalho em rede, com colaboração. E, claro, a incidência política, ela naturalmente acontece, porque se nós estamos apoiando, por exemplo, as cidades, para que sejam amigas da pessoa idosa, tudo começa com a criação de um comitê paritário, um comitê que pensa o lugar, que reconhece o seu território, e a incidência política, ela acontece, né, de uma forma orgânica. Então, assim, até então nós estamos ainda num processo de análise, são muitos dados a serem analisados, mas nós já temos alguns resultados muito significativos de impactos que foram gerados, impactos que dizem respeito a esse conhecimento, né? Que, por exemplo, a geração de diagnósticos territoriais, a geração de diagnóstico situacional da pessoa idosa, que já são produtos de dissertações, mas que também já são usados na prática dos governos para desenvolver seus planos de gestão. Nós temos aí profissionais capacitados, inúmeros profissionais capacitados em todos esses países onde nós estamos, na Argentina, na Colômbia, no Chile, no Brasil, na Espanha, no México. Então, assim, inúmera essa capacitação que já acontece em diversos segmentos de atuação do Grupo Unidos. Inovações sociais, né? Temos também desenvolvimento de cartilhas que dialogam com as pessoas no enfrentamento do idadismo, que trazem essas pessoas para refletir à medida que elas estão desenvolvendo um diário da sua existência, da sua vida. É uma inovação, é uma possibilidade de avanço, trazer essa consciência, mas nós temos, o tempo é curto, né? Mas nós temos todas essas pautas. Claro que nada disso se faz sem desafios, e aí a gente tem essa carência de indicadores longitudinais. Então, como eu disse, quando nós criamos a plataforma, nós não tínhamos uma ideia do que cada universidade estava fazendo, porque nós temos uma cultura de política setorizada e dentro das universidades isso também acontece. Então, é uma carência, mas quem sabe por meio dessa plataforma e dessa rede que promete trabalhar por muitos e muitos anos, quem sabe a gente consiga também avançar nisso. A gente tem essa descontinuidade na gestão, na política pública, que é um desafio muito grande. Muitas vezes estamos acompanhando municípios e estamos sempre recomeçando, porque é preciso dialogar com as novas lideranças locais. Nós temos uma questão financeira que é difícil também. São poucos os recursos dedicados ao fortalecimento dessa pauta, ainda são poucos, mas com mais visibilidade, quem sabe isso também nós vamos vencer. Nós temos a questão cultural, né? Diferenças significativas entre os membros do grupo, mas isso também é uma questão que a gente tem vencido, estamos vencendo. Uma fragmentação institucional, essa questão de como que a gente tem essa cultura muito forte, né,
de política setorial. Aqui também a gente, nas instituições, a gente tem alguns grupos que desenvolvem mais ações nesse sentido, outros não, e às vezes não dialogam, mas é uma questão também que a gente já vai vencendo. Uma resistência à mudança nessa relação com o governo, né? Muitas vezes a gente enfrenta isso, então a gente tem, na verdade, buscado cada vez mais quebrar, né, essa resistência a mudanças, mostrando que trabalhar com essa pauta, fortalecer a pauta do envelhecimento da pessoa idosa é uma forma da gente preparar uma cidade melhor para todos nós. E a governança do conhecimento, que é uma outra questão que nós pretendemos avançar a partir dessa construção dessa base de dados, né, que vai nos permitir, então, ter num único lugar todos esses conhecimentos que estão sendo gerados, essas experiências de construção de redes e dessa aproximação com governos, então, governo. Bom, e aí um dos impactos já desse trabalho, dessa aproximação, dessa compreensão da importância da universidade para fortalecer, para transformar a realidade social, é a criação desse guia, é um guia de orientação para a inserção das universidades nessa iniciativa global, que é Universidades Amigas da Pessoa Idosa, nessa rede global que já existe. E aí esse guia já foi publicado, já está disponibilizado para que todas as universidades possam ter acesso e que possam se somar nessa caminhada. E aqui como conclusões iniciais, porque como eu disse, é um trabalho que está em andamento, é que as universidades, elas são agentes de transformação e elas precisam estar junto aos governos, que vão, por meio das políticas públicas, possibilitar essa transformação. Então, as universidades estão demonstrando a sua capacidade de atuar como catalisadores de mudanças nas políticas de envelhecimento, e elas estão transcendendo, né, a forma tradicional de se fazer política e também dessa atuação na academia. A colaboração entre universidade e governo, que nós já temos percebido por parte das universidades que fazem parte do Grupo UNIDS, ela tem sido estruturada adequadamente, garantindo a autonomia de todas as partes, mas gerando grande valor público. E o potencial transformador das alianças que estão sendo estabelecidas, elas estão se materializando, né? E estão sendo institucionalizadas por meio de mecanismos de colaboração, é algo que a gente já nota assim fortemente, né? Embora tenha todos os desafios que foram apontados aqui, mas é algo que a largo prazo, a longo prazo, a gente espera poder colher bons frutos. Então, o envelhecimento populacional não é só um desafio demográfico, não. É uma oportunidade histórica para ressignificar nossa própria existência, nossa própria forma de trabalhar, nosso próprio conceito sobre sentido de vida, ressignificar nossas sociedades. Então, eu termino dizendo que aqui nós temos uma grande oportunidade. Bom, então é isso, eu espero ter agregado algo a essa quinta jornada, ter compartilhado essa experiência tão incrível que nós estamos vivenciando e muitas ações que em breve, por outros meios, a gente ainda vai comunicar. Mas, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de fazer parte dessa quinta jornada e agradeço a oportunidade de fazer parte da RIESLAC, essa rede interuniversitária do envelhecimento saudável, Latinoamérica e Caribe, tão rica, que promete tanto, não só hoje, mas para o futuro. É extremamente importante que esses vínculos sejam fortalecidos e que a gente permaneça aí trabalhando em rede. Muito obrigada, um grande abraço a todas, todos e todes.